Graça e paz, povo abençoado de Deus, igreja amada por Deus. Mais um dia estou aqui para falar da palavra do Senhor. E hoje a palavra do Senhor está no livro de Hebreus. E hoje a palavra do Senhor começa com uma advertência, nos aconselhando. E o título dessa mensagem é o perigo da negligência. Devemos tomar muito cuidado quando ouvimos a palavra do Senhor, para que a gente não venha negligenciar, para que a gente não venha relaxar no que a gente ouve, a verdadeira palavra do Senhor. E hoje, o livro de Hebreus, capítulo 2, do versículo 1 ao 4, nos traz este conselho, esta repreensão, para que a gente possamos ter muito cuidado nas coisas que a gente ouve, que é a verdade, que é o evangelho, mas que também a gente não venha negligenciar, nos afastar, relaxar dessas verdades. E a palavra do Senhor começa assim: por esta razão, importa que nós apeguemos com mais firmeza as verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Toda a verdade ouvida, a verdade do evangelho, precisamos ter muito cuidado para que não possamos nos desviar, para que nós não viemos nos desviar da verdade, que é o evangelho. Tudo que a gente aprendeu de acordo com o evangelho, de acordo com a palavra de Deus, que é o evangelho, e a verdade, não é as mentiras, que tem muitas mentiras, mas sim a verdade, que a gente não venha nos desviar das verdades do evangelho. É assim que a palavra de Deus hoje começa a nos revelar, a nos aconselhar e também a nos advertir. E no verso 2 continua: porque se a palavra falada por meio de anjo se tornou firme, a palavra falada por meio de anjos quer dizer a lei que tinha antes de Jesus Cristo vir, tinha a lei. Então, esta palavra falada veio por meio de anjos e ela era firme e ela também dava salvação a todas aquelas pessoas, aquele povo de Deus. Aí ele está dizendo: e toda a transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Ele está dizendo: porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, se tornou uma palavra firme, foi a palavra que Deus deu àquele povo. E toda transgressão ou toda desobediência recebeu justo castigo. Então, por causa daquela palavra, aquele povo que desobedeceu, que transgrediu aquelas palavras, receberam justo castigo. O castigo de Deus, ele é justo. Ele deu àquele povo a lei, que foi transmitida por anjos. E aquele povo não aceitaram, aquele povo não quiseram. Então eles foram desobedientes e receberam justo castigo. Por quê? Porque eles não aceitaram a palavra de Deus. Eles não aceitaram os mandamentos de Deus. Eles transgrediam aqueles mandamentos. E por causa que eles transgrediram e foram desobedientes, eles tiveram justo castigo. Todos eles que foram desobedientes tiveram justo castigo. E o que é que acontece aqui? O autor dos Hebreus está fazendo uma comparação com aquilo que aconteceu naquela época com o que está acontecendo hoje conosco. Aí no verso 3 ele diz assim: como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Olha que palavra tão grande e maravilhosa. Ele está aqui comparando. Aquelas pessoas daquele tempo tinha uma salvação, mas não era igual a que nós temos hoje. A que nós temos hoje é muito mais grandiosa, porque naquela época eles tinham a salvação, mas para eles era muito difícil. Por quê? 613 leis para eles cumprirem, eles tinham de cumprir aquelas leis. E hoje nós temos uma grande salvação. Qual é esta grande salvação? Jesus Cristo veio, nos comprou, nos resgatou, nos limpou, nos justificou e hoje nós temos uma grande salvação. O que é preciso nós fazer para que nós estejamos nessa salvação? Crer no Filho de Deus e obedecer os seus mandamentos. E a palavra diz que os seus mandamentos não são pesados. E se eu negligenciar o que Jesus Cristo fez por mim naquela cruz, o que será de mim? O que será de nós?
que estamos ouvindo a palavra, compreendendo a palavra, mas nós não aceita a palavra. Nós não aceita o que Jesus Cristo fez por nós. Então nós estamos da mesma forma daquele povo de antigamente, só que hoje muito mais pior. Por quê? Porque hoje a salvação, ela é maior do que a de antigamente, porque hoje nós só temos o que fazer: aceitar e obedecer o que Deus deixou para nós aqui na Bíblia Sagrada. É o nosso manual de vida. É isso que Deus deixou para nós. Não temos mais lei. A lei acabou. A lei acabou na cruz. Jesus Cristo na cruz, ele quebrou, ele derrubou a lei. E hoje nós temos a graça. A graça de Deus, não a libertinagem, a graça. Que podemos a qualquer momento pedir perdão a Deus, pedir ao nosso Pai que Ele cuide de nós, que Ele nos guie, que Ele nos leve. E ali, o que Ele fez na cruz por nós, a partir desse momento vai ser confirmado em nós, porque Ele já nos limpou. Só precisamos querer e aceitar essa grande bênção, esta grande graça que Ele nos deu. Como a palavra está dizendo, como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? A salvação que Ele nos deu foi grande, porque Ele fez na cruz. Ele já tirou tudo na cruz. Então só precisamos aceitar. Aí ele continua dizendo, esta tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. O evangelho, ele começou sendo anunciado por Jesus Cristo. A nossa salvação começou sendo anunciado por Jesus Cristo e depois confirmado por aqueles que ouviram. Quem foi que ouviu? Pedro, Tiago, João e outros mais ouviram. E eles deram continuidade a esse evangelho. E Paulo, como um dos apóstolos, depois que Jesus Cristo morreu, teve esta revelação pessoalmente e também deu continuidade a este evangelho que hoje nós temos em nossas mãos, que é a palavra do Senhor, que é o nosso manual de vida, que devemos aceitá-la, crer no que está escrito aqui e viver estas palavras. Para quê? Para que não viemos transgredir, para que não viemos negligenciar como eles lá no passado negligenciaram. E hoje está tendo esta comparação entre nós e eles. Eles negligenciaram a lei, que era somente levava para Cristo. A lei nos levava aquele povo para Cristo. E Cristo veio e fez tudo o que tinha de fazer. E não podemos negligenciar o que Cristo fez, porque será muito mais pior. Como escaparemos nós, se não levamos a sério tão grande salvação? Esta tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, que é Jesus Cristo, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. E o verso 4 continua. Também Deus testemunhou, juntamente com eles, com os apóstolos, por meio de sinais, prodígios, vários milagres e distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Então, a palavra de Deus, a palavra de Deus veio primeiramente para nós, para todos nós que hoje estamos na terra e para aqueles que também estavam na época de Jesus Cristo, através de Jesus Cristo. Jesus Cristo começou a anunciar o evangelho, morreu na cruz, fez tudo o que poderia fazer por nós. E não podemos negligenciar a palavra de Deus, não podemos negligenciar este evangelho, que foi pregado, começou sendo pregado por Jesus Cristo, depois pelos apóstolos, confirmado por Deus, dando a eles vários milagres e distribuição do Espírito Santo, prodígios e sinais, para que todos entendessem e compreendessem que esse evangelho ele é verdadeiro, ele salva, ele cura, ele nos leva para Deus. Então, se nós negligenciar este evangelho de Deus, será muito mais pior para nós hoje do que para aquele povo que negligenciaram a aliança, que negligenciaram aquilo que Deus tinha dado para ele naquele tempo. Mas hoje é muito mais maior. Por quê? Porque hoje é a salvação através de Cristo Jesus, pelo que ele fez por nós na cruz, morreu, se sacrificou, nos comprou, nos justificou, nos limpou. Então hoje nós temos uma salvação muito maior do que eles. Somos privilegiados, porque eles precisavam fazer. E hoje nós não precisamos fazer. Nós precisamos
Crer, acreditar, obedecer o Evangelho. Como obedecendo o Evangelho? Fazendo o que está aqui no Evangelho. Mas é difícil? Não, porque nós temos o Espírito de Deus para nos guiar, para nos levar, para nos dar o querer e a vontade de fazer as coisas do Espírito, não as coisas da carne. Então hoje nós temos essa salvação grandiosa e maravilhosa que Jesus Cristo já deu a todos nós. Só precisamos tomar posse dessa salvação e nos entregar totalmente a Jesus Cristo, porque Ele é o nosso Salvador. Ele fez tudo o que deveria ser feito naquela cruz por nós. Então não deveremos ter muito, muito cuidado a não negligenciar o que nós aprendemos, a verdade que estamos aqui aprendendo, que é o Evangelho, que é a palavra de Cristo. Ele nos deixou este Evangelho, é o nosso livro, é o nosso manual de vida para aprendermos e fazer o que está aqui no Evangelho, não negligenciando. Por quê? Se a gente negligenciar, a gente vai estar como que a gente não quer entender, como que a gente está se relaxando, aprendendo, mas não estamos nem aí, fazendo a nossa vontade, fazendo o nosso querer, a vontade da nossa carne. E não é assim que o nosso Deus quer. Deus deixou essa grandiosa salvação para nós, mas para que a gente tenha muito cuidado, para que quando a gente ouvir as verdades, a gente não venha ouvir e fingir que não está ouvindo, relaxando, nos descuidando, fazendo coisas que não agradam ao Senhor, fazendo a vontade da nossa carne, o nosso querer. Não é desta forma. Desta forma nós estamos igual àquele povo de antigamente, que só reclamavam, que não aceitava o que Deus determinou para a vida deles. Eles reclamavam, idolatrias, eles só viviam dentro das idolatrias, não aceitavam que Deus era o único salvador da vida deles. E hoje é a mesma forma, só que hoje nós temos grande a salvação que Ele nos deu. Então não precisamos estar fazendo coisas da nossa carne, vivendo para o mundo, mas sim para Deus. E aí nós estamos sem negligenciar e precisamos viver as verdades que está no Evangelho, que começou por Jesus Cristo e depois os apóstolos continuaram com este Evangelho e hoje temos este Evangelho em nossas mãos. Só precisamos ler, entender e obedecer e ouvir verdadeiramente as palavras verdadeiras, não as palavras falsas, que tem muitas e muitas palavras que não são verdadeiras, não são do Evangelho. Então essas não deveremos ouvir, mas a palavra do Evangelho, a verdadeira, está em nossa casa, está em nossas mãos, para que a gente ouça e pratique. E vamos pedir ao nosso Pai, ao nosso Deus, para que possamos sim, todos os dias, ouvir a voz de Deus que está na palavra dele, que está no Evangelho que ele deixou para todos nós. E que possamos obedecer através do Espírito de Deus que já habita na vida de todos nós. Precisamos nos firmar no Evangelho para que não venhamos negligenciar a palavra do Evangelho. Vamos orar e pedir ao nosso Deus esta maravilhosa graça que ele já nos deu. Só precisamos aceitá-la. Em nome de Jesus Cristo. Pai querido, Pai amado, mais um dia estamos aqui, Pai, para te pedir. Nos conceda, Pai, a tua palavra cada dia mais. Nos conceda, Pai, forças e nos capacite para que possamos, Senhor, obedecer o teu Evangelho. Não negligenciando, como muitos e muitos, Pai, não estão querendo aceitar. Mas que o Senhor venha, Pai, entrar no coração de todos, para que possamos compreender, entender e aceitar as tuas palavras, Pai, que são verdadeiras e puras. Te peço, te agradeço por mim, pela minha família e por todos, Pai, que irão ouvir esta maravilhosa mensagem que o Senhor colocou no meu coração para que eu fale para muitos e muitos que irão ouvir, compreender e aceitar. Te peço, te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.